te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai nos concedeis mais do que merecemos e pedimos. Infundi em nós a vossa misericórdia, para perdoar o que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ouça pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. Que a palavra de Deus encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, no versículo de 15 a 26. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios? Outro, para tentar Jesus, pediu-lhe um sinal no céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa em cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios? Se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele e vence, arranca-lhe a armadura no qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau saiu de um homem, fica vagando em lugares desertos e procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa, de onde saí. Quando ele chega, entra na casa varrida e arrumada, então ele vai atrás consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando instala-se aí. No fim, esse homem fica em condições pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, assim, um evangelho bem, de uma expressão bem carregada, né? Mas Jesus ele estava falando com seus discípulos e ele expulsou um demônio porque na linguagem deles, um surdo, mudo, ele estava possuído pelo demônio. Então Jesus expulsa o demônio e ele é curado. E aí então eles de vez de ver, né, a obra que Jesus fez e reconhecer a grandeza de Jesus, eles fazem esse absurdo aqui, né, falar que se é pelo espírito mal que ele expulsa o mal. E Jesus então dá toda a sua explicação. Então, na verdade, o que o Evangelho quer nos ensinar é que aonde Jesus se encontra, todo o mal é dissipado. Nós vimos nos dias anteriores, antes de ontem, a palavra de Deus falou da oração, a oração do Pai Nosso. Nós vimos ontem também sobre o que Deus, se pedir a Ele, o que Ele vai nos dar, né? Ele vai nos dar o Espírito Santo. Então é esse Espírito Santo que age para expulsar o mal. Por isso, nós somos pecadores, cheios de misérias e pobrezas, e nós precisamos de que o mal seja expulso. Porque muitas vezes até temos uma vivência de fé, até comungamos, mas não conseguimos transmitir ou viver essa paz que Jesus fala tanto, que ele apresenta tanto. Quer dizer, os conflitos que são muitas vezes imensos e desnecessários, que não combina. Então, muitas vezes falamos de um Deus, mas as nossas atitudes, elas não condizem com isso. As brigas, né, nas famílias, quando nós queremos ter o Espírito Santo, desejamos o Espírito Santo, precisamos do Espírito Santo, é para que nós possamos viver bem, superar as dificuldades que a vida apresenta de uma forma natural. Nós estamos num mundo cheio de desafio, a nossa natureza, nosso corpo físico, ele é limitado. E nós contamos então com a presença de Deus, com a vida de Deus. Agora, eu até falo desse Deus que ele é poderoso, né? Até vejo Deus fazendo grandes obras, mas na hora da conduta, a conduta ela é cheia de desequilíbrio, de conflitos, de confusões. Aquelas pessoas que nós convivemos, muitas vezes, não damos a atenção ou o amor que precisa. Deus concede pessoas na nossa vida que são tão importantes, mas a nossa atitude para com elas não corresponde a isso. Aí a gente vê, quer dizer, como que vai combater o mal, se nós estamos buscando o mal através das nossas atitudes. Não agora, quando nós aqui a palavra fala do dedo de Deus, quando a gente deixa o dedo de Deus tocar em nós, aí tudo então é transformado. Então precisa, e esse dedo de Deus é o Espírito Santo. A palavra de Deus está insistindo com nós. O que nós devemos fazer? Nós devemos pedir o Espírito Santo. Nós devemos rezar o Espírito Santo. Nós fazemos a nossa adoração ao Santíssimo todas as quinta-feiras. Ontem mesmo nós rezamos pedindo o quê? O Espírito Santo. Jesus está lá, aquela presença viva, poderoso para fazer milagres. Agora, se a nossa atitude não modifica, como é que
nós não deixamos o dedo de Deus tocar em nós. E esse dedo de Deus é o Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, que possamos viver uma fé onde nós pedimos na oração o Espírito Santo, mas deixamos Ele agir na nossa vida. Não é pelo mal que vai vencer o mal, não. É pelo dedo de Deus que a obra dele vai ser realizada em nossas vidas. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.